Olá pessoal, tudo bem? Eu irei falar aqui de um livro que eu li. Este livro não está aqui comigo, mas no próximo vídeo que eu falar dele, eu mostrarei. Este livro chama-se Uma Breve História da Humanidade. É um livro aí bem requisitado por personalidade mundo afora e personalidade de nome bem expressivo, diga assim de passagem. Também é um livro que está ganhando aí bastante elogios, né, de alguns críticos, né, crítico aí deste tipo de literatura aí, do qual contém no livro. O autor deste livro chama-se Yuval Noah Harari. O Harari, ele é israelense, ele é PhD em História e tem um conhecimento de mundo aí fantástico, né? É um homem extremamente inteligente e o seu livro ele traz uma cronologia, né, da história, é uma macro história e ele divide aí esta cronologia em 3 etapas que ele chama de revolução, que é a revolução cognitiva, é a revolução agrícola e a revolução científica. Não é? Eu vou aqui me ater apenas na revolução cognitiva, até porque é um livro que é de muitos conteúdos e um livro e um vídeo realmente, se for para falar do livro em sua integridade, vai demandar aí muito tempo. Então eu vou ficar apenas com a primeira parte do livro, que é a revolução cognitiva. Harari conta aí no seu livro que os seres humanos modernos é uma evolução dos Homo sapiens. Os Homo sapiens é uma espécie de hominídeos, né? É uma espécie de Homo, não é? E os Homo sapiens arcaicos, eles foram contemporâneos de outras espécies do gênero Homo, do gênero humano, né? Ele foi contemporâneo aí, por exemplo, dos Neandertais, dos Denisovo, do Homo floresiense, do Homo erectus e outras espécies de hominídeos, né? Essas espécies elas surgem aí do primata, aproximadamente 2 milhões e 500 mil anos atrás, surge aí a espécie Homo hominídeo, e mais ou menos 2 milhões de anos atrás, essas espécies ela começa a sair do seu habitat, não é, da sua origem, que é a África, e começa a ganhar terreno mundo afora. Alguns habitaram a Península Ibérica, a Espanha, Portugal, né, adentrando a Europa Central, a Europa do Norte, chegando na Sibéria. Outros foram ali para a Ásia, né, mais ao sul da Ásia, na Indonésia, Ilha de Java, Ilha de Flores, Oriente Médio, Mediterrâneo. Posteriormente habitaram aí a Austrália e as Américas, não é? Na Revolução Cognitiva aconteceram aí muitos fatos interessantes ao qual passaram aí os nossos antepassados, não só os nossos antepassados, mas também os seus contemporâneos. Por exemplo, a domesticação do fogo, não é? Datando aí do ano de 800 mil antes de Cristo, alguns povos dominavam o fogo, ou não dominavam ainda, mas alguns povos tinham conhecimento do fogo, né? E no decorrer dos anos, 300 mil anos antes de Cristo, já todos os povos dessa época já tinham domínio total do fogo, já domesticavam o fogo, já utilizavam-se do fogo, né, para facilitar as suas vidas no dia a dia. Segundo Harari,
os homens deste período, eles eram comedor de tutano, comedor de carniça. Os homens desse período, eles eram animal secundário aí na arte da hierarquia da cadeia alimentar, né? Primeiro eram os animais mais ferozes, que abatia a caça, comia carne. Depois que eles enchiam os seus buchos, né? Se fartavam, iriam embora, e outros animais menos ferozes vinham, comiam o restante da caça. Enquanto isso, as espécies humanas ficavam lá espreita, só de olho, a fim de que esses animais pudessem ir embora, para que eles pudessem comer aí e se deliciarem também nessas caças. Só que quando eles chegavam nessas caças, só encontrava carcaça. Então eles chupavam o osso e quebravam o osso para poder se deliciar do tutano. E com a domesticação do fogo, o homem ele passa agora a estar no topo da cadeia alimentar, né? Ele passa aí a espantar grandes animais, eles passam aí a ter uma fonte de calor instável, eles passam aí propositalmente tocar fogo nas matas, descampar as matas, não é, com fogo, e este fogo ao descampar as matas, né, consumidas pelo fogo, matavam aí várias espécies de animais e facilitavam assim a sua caça do dia a dia, facilitavam sim a carne do dia a dia. Para além disso, eles conseguiram, né, eles dominaram aí também a arte do cozimento, né, de alguns alimentos e dessas carnes, né, já não fazia mais o uso, já não se alimentava mais da carne crua e do alimento cru. E isso, segundo aí alguns estudiosos, né, deste período, isso foi aí de fundamental importância para o desenvolvimento aí, para um passo no desenvolvimento, né, dos nossos antepassados, né, dos primatas. Como eles não necessitavam assim, de tanta força para mastigar os seus alimentos, as suas mandíbulas, os seus dentes já deixaram de ser grandes, né? Já deixaram de ser afiados e foram tomando forma de homens modernos, né? Outra coisa também, o seu organismo, né? Os seus órgãos, as suas vísceras, o cérebro, por exemplo, o intestino, que eram dois órgãos grandes, né? E que demandavam aí bastante energia, não é? Na medida em que os alimentos eram cozidos e moles, o intestino ele tinha menos trabalho, né, de fazer ali a sua digestão, trabalhava menos para fazer aí a sua digestão e sobrava mais energia, e o cérebro consumia esse excedente de energia. Em virtude disso, o intestino foi diminuindo e o cérebro cada vez mais aumentando, né, e tomando forma aí de um homem moderno realmente, né. Segundo aí o Harari, a revolução cognitiva ele se dá do ano de 70.000 antes de Cristo. Não se sabe ao certo como isso aconteceu, como essa revolução aconteceu. O que se sabe é que os Homo sapiens foram aí os privilegiados, né? Foram os privilegiados deste acontecimento, e isso fez com que os Homo sapiens tornassem pessoas extremamente inteligentes, e fizeram coisas notáveis nesta época, neste período, né? Eles aí conseguiram produzir aí, aumentar aí as suas tecnologias, como diz aí o Harari no seu livro. Eles conseguiram aí criar algumas tecnologias, barcos, por exemplo, lamparinas, iluminação, flechas, né? Eles conseguiram produzir aí neste período, né? E para além disso, ainda aí na domesticação do fogo,
no cozimento de alimentos, né? Isso propiciou para eles mais de tempo, uma vez que Harari ele faz certas comparações do comportamento humano com o comportamento de alguns animais, de algumas comunidades de animais, né? De alguns bandos de animais. E ele disse que os chimpanzés, né? Ou trazendo para nós, levávamos muito tempo para mastigar os alimentos crus, né? Comparou aí com o chimpanzé, falando que o chimpanzé leva 4 horas para fazer os seus alimentos, né? E com o cozimento dos alimentos, demandava-se aí muito menos tempo para poder ingerir os seus alimentos, e com isso sobrava mais tempo para eles se socializarem, né? Sobrava mais tempo para eles interagirem, para ir conhecendo uns aos outros, né? Para ir tendo aí intimidade entre o bando, intimidade entre os seus, né? E para isso acontecer, não é, foi surgindo aí uma forte rede de comunicação, né? Foram surgindo palavras para determinar coisas, né? Para identificar coisas, para determinar atos, para identificar, né, determinadas coisas que estavam à sua volta, que estavam aí ao seu perímetro, e com isso foi se criando uma gama de palavras, uma gama de comunicação, e isso possibilitou, né, ao Homo sapiens conhecer o que estava à sua volta. Isso foi uma determinante para que este pudesse sair do seu habitat aí e explorar outras terras mundo afora, né? Terras essas que já estavam sendo habitadas por outras espécies de hominídeos da época. Essas espécies estavam habitadas aí, como já falei aqui, na África, Ásia, Oriente Médio. E na medida em que os Homo sapiens iriam avançando nesses locais, esses nativos iriam desaparecendo, e chegou a certo ponto que todos desapareceram e só sobrou a nossa espécie, a espécie Homo sapiens. Mas como isso aconteceu? Por que o desaparecimento? Harari ele traz aí segundo algumas teorias de alguns estudiosos da época, e para isso acontecer, para o desaparecimento acontecer, ele traz aí 2 teorias, né? Uma delas é a miscigenação, uma vez que encontrado alguns ossos fossilizados desses povos, né, e estudado esses ossos aí pelos geneticistas, e encontraram aí certas porcentagens de gene dentro do DNA dos dois sapiens modernos que somos nós, né? Pegaram aí o nosso genoma, o nosso DNA, fazendo a comparação com o genoma e DNA daqueles ossos fossilizados, viram que eles tinham 2%, né, do genoma deles no nosso DNA, dando aí uma possibilidade de miscigenação, dando aí a possibilidade de cruzamento das 2 espécies, embora uma espécie tenha um genoma totalmente diferente da outra, um DNA totalmente diferente do outro, mas isso tinha uma possibilidade mínima de cruzamento, e neste cruzamento a procriação de filhos e filhas, né? Mesma coisa aconteceu aí com um povo desconhecido, que eles encontraram um osso do dedo na Sibéria, nas geleiras siberianas, encontraram um dedo de um fóssil, um dedo de osso fossilizado, fizeram aí a análise, não é? E chegaram à conclusão de que 6% do genoma do gene daquele osso fossilizado estavam inseridos dentro do nosso DNA, ou seja, num indicativo de que realmente nós poderíamos sim ter, nossos antepassados poderiam sim ter cruzado com essas espécies e criado aí, dando sequência aí
a espécie humana, né? Mas isso aí é só uma hipótese, né, para o desaparecimento desses povos. Mas também tem a hipótese da substituição, que consiste da seguinte maneira: o Homo sapiens, ao chegar em determinadas terras, por ele ter uma condição cognitiva mais avançada, por ser mais inteligente, por ser bons estrategistas, né, eles subtraíam os alimentos e a caça para si, deixando nada para os outros ou quase nada para os outros, e os outros aí sem ter alimentos iriam se desfiando até desaparecer. Também tinha a outra hipótese, que era do embate, da guerra, do confronto, né, do conflito. E como os Homo sapiens eles eram mais articulados, mais organizados, tinha aí uma certa tecnologia que os outros não tinham, ele acabou tomando vantagem nisso aí e eliminando aí os seus rivais e consequentemente eliminando aí todas as raças que se opuseram às suas chegadas, né? Fato é que os Homo sapiens avançaram, ganharam terreno mundo afora, conquistaram aí o mundo, enquanto as outras espécies iriam desaparecendo. Então, pessoal, é um livro bastante interessante, eu recomendo. Tenho as minhas aqui objeção, né, em relação ao livro, tenho aqui algo que não me agradou, mas enfim, é um livro muitíssimo interessante para quem gosta deste conhecimento, deste tipo de literatura. É fantástico este livro, né? Ele fala também aí que os Homo sapiens eram devastadores, né? Aonde eles chegavam, eles arrebentavam com a fauna e parte aí da flora, né? Principalmente animais grandes. Quanto maiores animais, mais eles gostavam, né? Era muita carne, né? Muita pelagem, né? Tudo que eles precisavam. Então eles eliminaram com todos os animais grandes da face da terra, né? Mamutes aí nas regiões mais frias, na Austrália mesmo tinha grandes animais gigantescos pesando aí toneladas, e eles acabaram por eliminar, não é, estes animais. Não é? É um livro sim bastante interessante. Dá uma lida. No próximo vídeo que eu falarei aí, vou falar da segunda fase, que é a revolução agrícola, não é? E vou mostrar o livro para vocês. Tá legal, galera? Beleza? Valeu, obrigado, até mais.